Desde o movimentado porto de Sydney a lagoas tropicais remotas, da azáfama das ruas das cidades às pistas de aterragem na selva, das instalações médicas modernas a clínicas nas vilas, bem-vindo à divisão do sul do Pacífico. A divisão do sul do Pacífico da Igreja Adventista do Sétimo Dia inclui a Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné e as ilhas do Pacífico a sul do Equador. Embora seja pequena em termos de número de membros adventistas, a divisão do sul do Pacífico ocupa uma grande área geográfica. A maioria dos membros adventistas está espalhada ao longo de milhares de ilhas do Pacífico e 51 milhões de quilómetros quadrados de oceano. Aqui encontramos ilhas como as Nauru, Fiji, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Ao longo dos anos, os missionários adventistas têm respondido ao chamado da missão nestas ilhas. Gary Crouse, diretor da Missão Adventista, conversou com alguns destes missionários sobre as suas experiências. Um destes missionários é Fran Newman, uma enfermeira missionária que foi para o hospital de Atoifi, nas Ilhas Salomão, em 1969. Comparado com o que é hoje, era apenas um pequeno hospital. Tinha 90 camas, mas quando fazia os meus relatórios mensais, normalmente tinha uma média superior a 100 pacientes por dia. Tenho a certeza. Mas, de qualquer maneira, não recusávamos ninguém. Eles tinham remado a sua canoa durante dias para chegar ali. Não se importavam de dormir onde pudessem. A Sra. Newman recorda-se que conheceu um amigo pela primeira vez nas Ilhas Salomão. Foi provavelmente uma das experiências mais empolgantes que tive lá. Uma manhã fui ao hospital e vi o nome de um paciente que tinha dado entrada durante a noite. O seu nome era Danaim Wanazuka. Quando estive a estagiar no SAN, eu tinha um amigo por correspondência na escola Betty Karma, com esse nome. E afinal de contas, ele era o meu amigo por correspondência. Que mundo pequeno. Depois de todos aqueles anos... É fantástico, não é? É mesmo. E então fomos à sua vila, que fica no cimo dos montes. Tinha havido pessoas que vieram para baixo, mas pensei que, como não havia estradas em Malaita, só se podia caminhar ao remar de canoa para chegar lá. Viajar nas ilhas era por vezes um pouco traiçoeiro, tal como a Sra. Newman pode contar. E foi ali que aprendi a remar uma canoa feita a partir de um tronco de madeira. O que é uma habilidade que dá muito jeito. Bem, sim, porque eu estava bem na canoa, desde que não respirasse. Logo que começasse a respirar, caía da canoa. Por isso fiz as crianças da escola rir muito. Com certeza que você e eles estavam com vontade de se rirem também. Outro missionário que foi para as ilhas do sul do Pacífico foi Bert Godfrey e sua família, que foram para as Ilhas Salomão em 1964. Tínhamos um pequeno barco, ou pelo menos deveríamos ter quando lá chegássemos. Só que estava fora de serviço há algum tempo e só tínhamos canoas. Eu tinha uma filha com cerca de 2 meses, o que era um pouco audacioso, mas de qualquer das formas conseguimos recuperar o velho Kima e podemos viajar neste pequeno barco chamado Kima. Vocês foram para as Ilhas Salomão com a bebé? Ela tinha apenas alguns dias quando partimos. Pensando melhor, ela tinha algumas semanas. Partir assim com uma criança recém-nascida foi uma grande decisão. Sim, foi. Os cuidados médicos não eram exatamente aquilo que poderíamos desejar. Estávamos a muitas horas de distância da ajuda médica mais próxima. E tenho de confessar que fiquei chocado quando comecei a andar pela ilha. Caminhei até à escola grande, que lá tem, e havia uma placa à entrada que contava a história de um missionário que tinha vindo para ali com a sua jovem esposa e ela ficou sepultada naquele lugar. Então eu pensei, o que é que eu fiz? Mas o Senhor foi bom para nós e não tivemos nenhum tipo de problemas. Correu tudo muito, muito bem. A Sra. Lynn Anderson foi para Papua Nova Guiné em 1968 para trabalhar primeiro no hospital de leprosos em Togubá e depois numa clínica flutuante que percorria uma parte dos 1.126 km no rio Sepik. Então passámos cerca de 2 anos e meio a trabalhar em clínicas que subiam e desciam o rio, segundo o que nos fosse possível fazer num dia de viagem. Em determinada altura, trabalhámos ao longo de 321 km do rio, o que mais tarde fizemos no Pathfinder. Esta era a nossa secção do rio, porque o rio Sepik tem 1126 km. E isso era fenomenal.
Trabalhar nas clínicas, imunizando as crianças com menos de 5 anos e depois tratar também de todas as grávidas que encontrávamos ao subir e descer o rio. Íamos também a todas as escolas no Rio, que algumas delas tinham 200 alunos e havia muitas escolas. Em algumas vilas muito grandes, demorávamos cerca de 6 horas a dar consultas. Por isso, foi uma experiência extraordinária. Na realidade, percorremos todo o Rio e chegámos a viver nas vilas, ou seja, em toda a nossa secção do Rio, vivemos nas vilas em determinada altura e fizemos durante um período de 3 meses para que lhes pudéssemos dar as imunizações. Acho que uma das coisas de que posso falar é sobre o filho que tive, que acabei por perder. Ele morreu. E quando regressei às clínicas, as pessoas, as mulheres disseram-me que nunca pensaram que os bebés de uma mulher branca podiam morrer. E isso contribuiu para que eu e as mulheres ficássemos mais unidas. Tive a minha primeira filha quando estava no CEPIC. Ela foi comigo para a sua primeira clínica quando ela tinha 2 semanas. Ela ia comigo, andou comigo nas clínicas sempre até ter cerca de 2 anos e depois regressamos a Toboga. Ao olhar para trás para o serviço missionário que fez, sente algum tipo de arrependimento? Não, nenhum mesmo. Mas eu não fiz apenas trabalho médico. Onde quer que eu fosse, era sempre responsável pela escola sabatina das crianças e, pela minha experiência, isso foi muito bom. Porque as crianças apareciam, algumas com 12, 13, 14 anos, e realizávamos esta escola sabatina. Elas não eram adventistas, mas gostavam e espero que algum desse trabalho tenha feito a diferença na vida de algumas delas. Graças ao amor e dedicação de missionários como estes, foram lançados os fundamentos de uma igreja que cresceria rapidamente nas ilhas. No entanto, ainda existem desafios missionários aqui. Ainda há muitas áreas remotas onde escasseiam os cuidados médicos e os recursos espirituais. Durante anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem gerido clínicas nestas vilas remotas. Com a passagem do tempo, as instalações deterioraram-se e agora estão mal equipadas. Em 2007, a Igreja Adventista no Sul do Pacífico lançou o programa Adote uma Clínica para unir os esforços de cada Igreja Adventista na Austrália e na Nova Zelândia a uma das clínicas da região, que variam entre cabanas de arbustos a edifícios modernos. Agora, procuram construir algumas clínicas novas em vilas que precisam de algum tipo de cuidado médico. Atualmente, aviões missionários estão a ajudar a transportar pessoas e recursos para estas áreas remotas, graças em parte ao apoio mundial que se deu há alguns anos à oferta do 13º sábado. Estes aviões têm um impacto tremendo na vida das pessoas que vivem nas áreas onde operam. No entanto, um dos maiores desafios é evangelizar as pessoas seculares e pós-modernas nas maiores cidades da região, incluindo as pessoas seculares e pós-modernas da Austrália e da Nova Zelândia. E apesar de estar de volta à Austrália, penso que a nossa igreja tem um campo missionário aqui mesmo. Estou satisfeita por ainda trabalhar lá fora e poder testemunhar às pessoas com quem trabalho e espero estar a fazer o que é correto. Ore, por favor, pela missão na Divisão do Sul do Pacífico e obrigado pelo apoio às ofertas das missões.